Meu nome é Cíntia Dutra Nunes e essa é a socialização do meu paper Prática Interdisciplinar, Oficinas Pedagógicas na Educação Especial. O tema desse estudo é o uso dos jogos tecnológicos na tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva é qualquer técnica, terapia, ferramenta, dispositivo que visa assistir uma pessoa que esteja em reabilitação ou que tenha alguma deficiência. Tecnologia assistiva é esse conjunto, então, de serviços e recursos que visa a qualidade de vida da pessoa e inclusão social dela. Falando em tecnologia, muitos estudos atuais falam sobre os malefícios que ela tem causado nas crianças. Desde muito pequenas, elas vêm sendo expostas a telas e outros recursos, né? E alguns desses problemas apontados podem ser prejuízos físicos, isolamento social, desinteresse pela escola que apresente um ensino mais formal, já que elas estão sempre estimuladas com aquele monte de cores e que a tecnologia oferece. Daqui a pouco a escola, escrever no caderno, o quadro já se torna uma coisa mais obsoleta para elas. E o aumento de casos de TDAH também tem sido estudado. A presença constante de dispositivos móveis pode levar à dispersão, afetando negativamente a concentração e a absorção do conhecimento. No entanto, a tecnologia está presente e, por mais que venham sendo feitos estudos a respeito desse uso excessivo, todas as crianças desde muito pequenas já usam. Então, é algo que a gente não vai conseguir combater totalmente. Então, por que não usarmos essa tecnologia a nosso favor? Para alunos que têm deficiência ou que têm algum transtorno, eles precisam de muito estímulo para o seu lado cognitivo, para que tenham interesse em estudar, para que consiga manter foco e atenção. Os jogos, por sua vez, são usados no sentido de divertimento e passatempo, mas são atrativos. E se tu usar esses jogos de forma educativa, é uma ferramenta pedagógica muito importante para o desenvolvimento social e cognitivo do aluno. Já se descobriu, por exemplo, que o córtex pré-frontal é a parte mais evoluída do cérebro e sua atividade está envolvida na concentração, no âmbito da atenção, julgamento, controle de impulso e pensamento criativo. Essa parte do cérebro, em muitas crianças com deficiência, ela vem um pouco mais atrasada. E sendo os jogos um importante estímulo para essa parte do cérebro, por que não juntar, então, a tecnologia, que é algo atual e que agrada e atrai a maioria das crianças, por que não associar os jogos à tecnologia para conseguir desenvolver melhor essas crianças e até despertar nelas o interesse em estudar? Quando se junta o interesse, então, de tecnologia com os jogos desenvolvidos com propósito funcional para determinada dificuldade, o resultado pode ser muito promissor, já que o aluno aprende brincando e fazendo uso de um objeto de seu desejo. Contudo, não basta o livre acesso à internet e acesso somente a jogos já prontos, né? Então, ainda há aquela questão, a criança ficar muito tempo na tecnologia, olhando coisas que daqui a pouco não estão acrescentando em nada da sua vida, né? Então, para que isso seja eficiente, o professor da sala regular e o professor de AE devem pensar jogos estratégicos para estimular e atender às necessidades individuais de cada aluno. Existem inúmeros aplicativos voltados a pessoas com deficiência, e esse foi um grande ganho na tecnologia assistiva, desde aplicativos que auxiliam pessoas com deficiência visual, auditiva, aplicativos que convertem o que a gente fala em libras, né? Pessoas conseguem digitar e o aplicativo acaba revertendo em voz para essas pessoas. Então, assim, com comunicação alternativa também é uma realidade. Então, existem jogos em abundância nas mais diversas áreas, além desses aplicativos. No entanto, a professora precisa, para que seja eficiente, ela precisa pensar nas habilidades específicas de cada aluno e usar aplicativos ou criar jogos ou buscar jogos que sejam específicos nesse caso. Existem algumas abordagens que são utilizadas para a estimulação das funções executivas. São elas: treinos cognitivos, tarefas repetidas com grau crescente de dificuldade, jogos são muito utilizados, porém necessita-se de mais estudos. Ainda está havendo muito estudo nessa questão. Esportes que estimulem a atenção sustentada, disciplina, memória de trabalho, interação social. Artes marciais estimulam o controle e disciplina. E por último, pode-se usar o currículo escolar e os programas complementares que podem ser aplicados em sala de aula pelo professor, publicado em 2020. Então, assim, já se sabe todos os benefícios que jogos, brincadeiras e etc. causam para o desenvolvimento das pessoas, principalmente as que têm deficiência e mais resistência e dificuldade de aprendizagem.
né? Então, associar a tecnologia a esses conceitos pode ser de importante valia nessa realidade que estamos vivendo atual. Para aqueles alunos menos interessados em aprendizagem, como eu já falei, a possibilidade de estarem utilizando os recursos tecnológicos pode ressoar como uma brincadeira e alavancar o aprendizado. De acordo com a revista FT, em 2024, a colaboração multidisciplinar pode ajudar a identificar desafios, encontrar soluções inovadoras e garantir que a implementação da inteligência artificial na educação seja guiada por princípios éticos e orientada para o benefício comum de todos os envolvidos. Então, muito se fala também de ser uma tecnologia usada de forma assertiva, pensada no estudante e nas capacidades e nas dificuldades de cada um, e não um livre acesso à tecnologia e à internet. Os materiais e métodos usados para esse trabalho. Foi uma pesquisa, primeiro, sobre a operacionalidade dos aplicativos de criação de jogos tecnológicos, depois uma pesquisa com as professoras de sala de IAE, para saber como elas usam essa tecnologia e se fazem uso desses jogos, entrevista com professores de sala regulares, com o mesmo intuito, e análise dos dados coletados. Aos professores de IAE foram feitas algumas perguntas, que eu coloquei aqui, mas depois nós vamos falar sobre os resultados. Aí foram outras perguntas feitas para as professoras de sala regular, através de uma entrevista, que eu coloquei ali também, e os resultados e discussão sobre esse estudo. De acordo com a pesquisa, 2 sites possuem jogos pré-prontos e de fácil edição, learningapps.org e wordwall.net. Através deles é possível criar jogos rapidamente de forma simples e são bem indicados para estimular a alfabetização. A outra opção seria criar jogos interativos, onde o aluno assistisse uma animação e ao mesmo tempo ele pudesse reproduzir os fonemas e até escrevendo as letras que está aprendendo. Isso pode ser feito através do canva.com. No entanto, essas 3 opções que eu coloquei ali, para ter os recursos mais avançados, eles são pagos. Então, teria que haver algum acordo na escola, né, de ter esse uso desses aplicativos, porque senão seria tudo do bolso do professor. E essa é a realidade que nós vivemos, infelizmente. 9 professores preencheram o formulário que eu fiz para os professores de IAE e 5 professores responderam a uma entrevista, os professores de sala regular. Ali tem alguns resultados que eu achei mais relevantes. Então, assim, na sala de recurso, todos têm disponíveis recursos tecnológicos ali, 44% Chromebook e 11% dos professores que responderam têm acesso a tudo, Chrome, tablet, notebook e computador. Que 11% nunca usou e 22% usa raramente. Eu acreditava que a sala de IAE podia ser um lugar que a tecnologia fosse muito utilizada, desde trabalhar a motricidade da criança, desde alunos com dificuldade na alfabetização, por ser algo colorido, algo lúdico, onde eles podem acreditar que estão brincando, e sim, é uma brincadeira, mas através disso estarem aprendendo também. Então, eu fiquei surpresa com esse resultado. Quando questionada sobre as ferramentas usadas, a maioria ali colocou que usa o Wordwall, outras colocaram aplicativos, outras que usam jogos pedagógicos e outra que usa jogo. Né? O Wordwall acaba sendo um dos mais utilizados, que tem um monte de jogos já pré-prontos. Quando questionado sobre os aplicativos, eu achei as respostas um pouco vagas, né? Canvas, Escola Games, uns que eu não conheço ali, de alfabetização, o Elefante Letrado, Matific, HandTalk, que é um aplicativo para pessoas com deficiência auditiva, Kahoot, Canva, vários usam Canva, outros colocaram que não usam aplicativos, né? Então, ficou uma coisa meio vaga, assim, lembro de uma professora colocou que, lembra de um que é para alfabetização, mas eu não lembrava o nome, então não faz uso frequente, assim. E pelo que eu vi, usam sempre jogos e aplicativos já prontos. Quando questionada sobre a importância do uso da tecnologia na alfabetização, elas responderam que acreditam, com certeza, que pode auxiliar, que com certeza, sem dúvida, sim, de forma assertiva, auxilia muito, né? Então, todas parecem acreditar nisso. Na entrevista com as professoras do ensino regular, eu fiz algumas perguntas para entender como é que funcionava, né? Então, assim, falando sobre o final dessa análise dessa parte, sobre as salas de recurso que participaram dessa pesquisa, pôde-se constatar que a tecnologia assistiva se faz presente no que se refere aos recursos disponíveis.
Quanto ao uso dos jogos tecnológicos, ainda é um processo em construção. Embora algumas professoras tenham relatado o uso de aplicativos diversos, algumas não usam ou usam raramente a tecnologia como ferramenta de aprendizagem. Então, não acredito que esteja sendo, nesse momento, uma tecnologia efetiva, pelo menos nesses casos que eu analisei. Sobre salas regulares, grande parte das escolas já oferece o recurso de Chromebooks. Só uma professora que só tem a lousa interativa e não tem Chromebook na escola. Mas o seu uso parece ser bastante esporádico. Elas relataram que usam 1, 2 vezes na semana essas ferramentas, normalmente o Matific e o Elefante Letrado, mas em questão dos alunos, público-alvo da educação especial que eles têm na sala, não tem um trabalho feito separado para esses alunos, assim, ou a maioria relatou que eles não usam, não conseguem acompanhar os colegas, eles ficam ali com a monitora, mas não parece ser um uso efetivo que auxilia a alfabetização e aprendizagem destes alunos. Então, a conclusão é que ainda não é explorado todo o potencial tecnológico como ferramenta de aprendizagem nas escolas. Cabe ressaltar também que são muitos desafios do professor na sala regular. Não é que não seja feito o trabalho porque eles não querem ou etc, né? É porque eles têm um monte de alunos, eles têm que evidenciar as capacidades de todos, promover a inteligência de todos, inteligência no sentido de que cada um tem a sua habilidade, a sua capacidade, né? E são muitos alunos e acaba que às vezes tentando dar atenção para todos, a monitora acaba ficando com aquele aluno que tem laudo, que é da educação especial, e a professora não consegue estar ali presente. E também no planejamento. O horário de planejamento que essas professoras têm parece não ser suficiente para elas criarem algo pensado em todos os alunos, incluindo os alunos que necessitam de um atendimento educacional especializado. No entanto, uma professora comentou que é fato de que eles adoram essa questão tecnológica e que muitos têm muita resistência à leitura, não pegam livros na biblioteca ou, se pegam, têm dificuldades para ler. E já quando estão usando a plataforma do Elefante Letrado, eles acabam disputando entre si quem tem mais pontos, quem leu mais livros. Então, ela acha, sim, muito benéfico. Talvez o que esteja faltando é um planejamento maior, mais tempo de planejamento ou uma ajuda para criar esse planejamento, para que elas consigam estar atentas às capacidades e promover a aprendizagem de todos os alunos. No que diz respeito ao AE, as salas de AE, já os professores de AE, nas salas de recursos, podem explorar mais o uso da tecnologia, sim. E como eles têm um atendimento individualizado, elas conseguem pensar cada caso e buscar jogos ou até criar jogos que sejam mais interessantes para cada um deles, para cada um dos seus alunos, né? Além disso, as professoras de AE podem auxiliar os professores de sala regular, inclusive na criação desses jogos, né? E que possam ver as dificuldades daquele aluno, inclusive na alfabetização, para que essa professora também possa aplicar dentro da sala de aula regular. Ali eu coloco as referências que eu utilizei para as pesquisas desse trabalho.